@marialu. Aí tem um monte de número, 391, blá, blá, blá. Ela pergunta o seguinte: nas usinas nucleares, Xande, o aquecimento das águas facilita o desprendimento de oxigênio. A diminuição de O2 pode tornar o meio ácido? Pergunta da Mari. Maria, se liga só. Essa característica ela é muito comum nos gases, tá certo? Quando você tem um aumento da temperatura, você diminui a solubilidade do gás. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo disso é se você, de repente, tenta abrir uma garrafa de refrigerante quente ou a temperatura ambiente, né? A probabilidade é grande que saia uma espuma. Essa espuma é provocada pela saída do CO2 que está lá dentro. Por quê? Porque a temperatura está alta. Quando você coloca o refrigerante na geladeira e a temperatura cai, aí a solubilidade aumenta. Quando você abre, não sai tanto CO2 e não espuma tanto. Beleza? Então, isso já foi questão de uma provinha aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ, que ele perguntava isso. Duas pessoas abriram ao mesmo tempo uma garrafa de refrigerante, né? Uma das garrafas espumou muito, a outra não espumou. E ele perguntava qual era a relação que existia entre a espuma e a temperatura dos refrigerantes. Então, se a temperatura é alta, a solubilidade do gás é baixa. Se a temperatura for baixa, a solubilidade é alta, porque temperatura e solubilidade para gás são inversamente proporcionais. Beleza? Eu ainda poderia exemplificar utilizando um gráfico, né? Como é que seria o coeficiente de solubilidade do gás e a temperatura, né? Então, o gráfico do coeficiente de solubilidade versus a temperatura seria isso aqui, ó. Legal? Por quê? Essa curva mostra, essa descida mostra que a temperatura está aumentando e a solubilidade está diminuindo, tá? Isso é característica do gás. Beleza? Aí você tem lá uma usina termonuclear de Angra que utiliza a água do mar para resfriar, né, as torres onde ocorrem as reações de fissão nuclear. Obrigatoriamente, a água daquela região ela tem um aumento de temperatura. Então, o que a Mari falou é golaço. Quando a temperatura aumenta, a quantidade de O2 solúvel diminui. E baixando a concentração de O2, essa diminuição pode acarretar um problema ambiental, um problema na vida marinha, né? Se tem pouco oxigênio disponível, corais, peixes, toda a vida marinha pode ser comprometida, tá? Então, tá certo. Ela ainda complementa se há uma diminuição na acidez, ou seja, se o meio fica mais ácido. Não tem relação com a acidez, não, né? A relação que existe é com a concentração de O2. Só teria relação com a acidez se você tivesse envolvido aí alguma substância que em meio aquoso dá o caráter ácido, tá certo? Nesse caso, o que acontece é uma baixa da solubilidade de O2 e aí um problema ambiental, né? Algum problema com a vida marinha naquela região. Beleza?